Boa noite, vamos lá, mais uma live essa semana, mais uma live, boa noite, aguardando o pessoal entrar, numa quinta-feira, 21 horas, todas as quintas-feiras às 21 horas, aqui no meu Instagram, sempre falando sobre mercado imobiliário, dando dica para os corretores, procurando levar informação, levar conhecimento para tornar o faixa preta na corretagem. Olha aí, Jorge, boa noite, Jorge, seja bem-vindo, mais uma live. Vamos aguardar aí o pessoal chegar na live, o Instagram aí notificando e avisando o pessoal. Já já a gente vai começar, só fixar aqui o tema de hoje. Show! Vamos lá. Boa noite, Jorge. Seja bem-vindo. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui a live no meu canal, levando o corretor a se tornar um faixa preta na corretagem, aprendendo todos os dias, praticando, treinando e ampliando o conhecimento. É muito importante o conhecimento para o corretor, ele está sempre se atualizando, sempre se informando, sempre aprendendo novas maneiras de atendimento, conhecendo mais sobre o cliente, mais sobre o perfil. Isso aí ajuda e muito na corretagem, ajuda muito em ter resultado, ter sucesso no mercado imobiliário. A gente já vai estar começando, deixar só o pessoal ir chegando. E aí a gente já vai começar. Olha a Soninha aí, boa noite, Soninha, seja bem-vinda. Mais uma quinta-feira aqui, vamos lá, já a gente vai começar. Esperar aí uns 5 minutinhos, aguardando só o Instagram avisar o pessoal ir entrando e conectando, e a gente já vai começar a falar sobre um assunto importante que é de extrema necessidade o corretor conhecer. Ele conhecer o perfil do cliente comprador, conhecer o perfil. Quanto mais ele se aprofundar nos perfis que existem, quanto mais buscar conhecimento, olha aí o Frazão, boa noite, Frazão, seja bem-vindo aí, mais uma live, vamos lá. Então, é muito importante o corretor ele adquirir conhecimento sobre o perfil, as modalidades de perfis que existem dos compradores e a forma de atendimento de cada um, porque cada atendimento é sempre um atendimento diferente. A gente sempre está procurando melhorar no atendimento, afinal de contas, nós somos seres emocionais. Olha o Ricardo aí chegando. Fala, Cioli, seja bem-vindo. E nesse aprimoramento no atendimento é que a gente vai fazendo o sucesso aparecer para a gente. Então, é muito importante você conhecer o perfil do teu cliente, analisar bem, e isso assim, tem que ser num estalar de dedos. Você já atende o cliente e naquela conversa que você vai tendo, naquele bate-papo que você vai tendo ali na apresentação do empreendimento ou na apresentação do imóvel, se for o caso de um imóvel já pronto, né, um imóvel que normalmente se chama de avulso, um imóvel de terceiros, você já vai fazendo esse atendimento e vai buscando a informação. E, obviamente, nesse bate-bola, nessa conversa, nesse atendimento com o cliente, você tem que deixar ele bem à vontade, e deixando ele à vontade, ele vai mostrar qual é a personalidade dele. Olha o Roberto Peniche aí. Boa noite, Peniche. Boa noite, seja bem-vindo. Então, você vai atendendo ele e vai buscando entender um pouquinho mais. Para poder fazer um bom atendimento, você tem que entender qual é a dor, qual é a necessidade desse cliente. E quanto mais você conhecer sobre esse cliente, quanto você mais entender da necessidade desse cliente, mais fácil fica para você ter um bom resultado, você levar até o final o atendimento e conseguir atender as necessidades dele, que muitas vezes ele nem sabe. Aquela história de ter a dor e não saber bem qual é a dor que ele sente.
a necessidade, seja a necessidade de pôr um apartamento maior, um imóvel maior, seja um apartamento ou seja uma casa, a necessidade de dar um conforto, às vezes mora num imóvel numa região um pouquinho mais distante, ele quer levar a família para uma região mais próxima de comércio ou de condução. Então, às vezes é um upgrade ou de localização ou muitas vezes um upgrade de dimensão do apartamento. Às vezes é um casal e vai ter um filho, ou já tem um filho, e vai ter mais outro, e precisa, em vez de 2 quartos, precisa de 3 quartos. Muitos clientes que têm casa ou moraram a vida inteira em casa, optam por comprar, às vezes, uma cobertura para poder ter mais espaço e também ter mais conforto e não abrir mão da segurança que um condomínio de apartamentos tem. Então, isso aí você precisa aprender diariamente e no atendimento você já procurar identificar o que esse teu cliente está procurando. Pessoal, compartilha aí, clica aí no aviãozinho, compartilha com algum colega que você acha que precisa e que merece estar participando aqui da nossa live, tá? E dá o like aí, ó, clica aí no coraçãozinho, dá o like, que aí ajuda a distribuir mais e aí vai levar mais conhecimento para todo mundo. Quem aqui já atendeu um cliente difícil que ficou numa situação de sinuca na hora? Olha a Bárbara. Bárbara, boa noite. Quem aqui já atendeu um cliente que ficou na hora numa situação difícil por causa do cliente ser, por exemplo, sisudo, não falar, não conversar com você? Quem aí conseguiu? Coloca aí nos comentários. Quem já atendeu aquele cliente difícil, que é sério, que não dá muita abertura, não consegue, não te dá muitas vezes a liberdade de você conseguir aprender o que ele está, saber o que ele está procurando. Coloca aí olha a Dalva entrando aí, Dalva, seja bem-vindo à live. Pessoal, toda quinta-feira às 9 horas, eu vou estar aqui sempre falando do mercado imobiliário, sempre levando conhecimento, aprendizado para o pessoal, sempre procurando trazer um convidado. Já estou preparando já o convidado da próxima semana, já estou conversando com ele, com certeza vai ser para acrescentar bastante aí. E aí, dito isto, vamos lá a falar sobre os tipos de clientes, os tipos de perfis dos clientes que normalmente um corretor atende, né? Seja, beleza assim, Dalva. O tipo de cliente que você atende, seja para vender um lançamento, um imóvel em construção, seja para você vender um imóvel pronto, um imóvel de terceiros, que também é chamado de imóvel avulso. O primeiro que eu selecionei aqui, eu coloquei uma colinha aqui para não perder o ritmo, né? É aquele cliente que tem ele tem um raciocínio mais lento, aquele cliente que demora a decidir, né? Aquele cliente que quer mais detalhes, que ele tem mais necessidade de detalhes, que você entre em mais detalhes do empreendimento, que você explique mais, ele quer ser mais meticuloso, ele faz perguntas, muitas vezes que eu brinco, que eu digo que são perguntas de vestibular. Ele pergunta qual é a profundidade da piscina, por exemplo, qual o tamanho do porcelanato. Eu já vi casos do cliente perguntar até se tem entrada para ducha higiênica no banheiro. Então, é importante, muito importante o cliente saber isso. Mas, assim, são detalhes que tem momentos que pegam o corretor de surpresa. Ele, muitas vezes, não se preparou, ele vai para um atendimento e o que eu falo sempre é que o corretor, quando ele vai para um atendimento, ele tem que ter todas as respostas que são normalmente feitas pelo cliente. Pode ser de memória, se tiver uma boa memória, e pode ser também, ou deve ser, anotado. Não é problema nenhum, pessoal, ter essas anotações feitas em um papel, em uma folha, em um caderno, não é vergonha. O cliente pergunta a metragem. É claro que quando a gente fala de lançamento, é mais fácil, você tem um book de vendas que você tem as metragens ali. Mas muitas vezes, quando é um imóvel já pronto, um imóvel de terceiros, um imóvel avulso, o cliente pergunta quantas vagas, qual o valor do condomínio, qual o valor do IPTU,
qual a metragem do apartamento, se o condomínio tem um box, aquele apartamento tem um box exclusivo no estacionamento para ele guardar as coisas dele. Isso é muito importante você saber, até para você dar continuidade e o cliente sentir segurança em você. Olha a Jane aí, boa noite, Jane, seja bem-vinda. Lídia também. Então, esse cliente que ele tem um raciocínio mais lento, que ele é mais meticuloso, que ele demonstra dificuldade em entender, você tem que ter muita paciência. Eu digo até que você tem que diminuir o ritmo da sua fala. Se você fala um pouco mais acelerado, se você é um pouco mais dinâmico, procure entrar na mesma sintonia do cliente. Explique mais, tenha cautela, tenha paciência, entre no detalhe, procure ter cuidado ao explicar a ele, não deixe ele sem resposta, não deixe ele sem dúvida, porque com isso você vai ter um bom atendimento. Procure acompanhar a capacidade dele de absorção, de entender os detalhes. Você pode até ao final de uma frase, você pode buscar essa informação dele. Dessa forma que eu expliquei, tá bom para o senhor compreendeu tudo que eu expliquei, o senhor tem mais alguma dúvida? Procure entrar nesse time do cliente, porque isso é muito importante. Ele vai sentir segurança em você e com isso ele vai ter mais confiança e vai fazer você levar até o final esse atendimento e com certeza fechar. Alguém aqui já atendeu um cliente que seja com raciocínio lento, aquele que demora mais, precisa pensar mais, né? É meio que estudante, né? Diz que vai estudar, vai pensar, quer mais detalhes, quer mais pormenores, quer ler às vezes uma minuta de compra, quer dar uma olhada no memorial descritivo. Alguém aqui já atendeu um cliente assim? Me fala aí, coloca aí nos comentários. Tá? É muito importante você dominar bem o empreendimento, conhecer bastante do empreendimento, ter todas as respostas, porque isso vai dar segurança. Olha, não adianta o corretor de imóveis trabalhar como amador e querer ter um resultado de profissional. Ele não vai conseguir. Corretagem não é bico. Pessoal, tem que falar, corretagem não é bico. Não faça da corretagem um de vez em quando. Ou vou ver se dá, ou vou tentar para ver se dá certo. Não faça isso, porque tudo aquilo que é feito de qualquer maneira não traz um bom resultado. Seja um regime, seja treinar para uma corrida, para uma maratona, seja treinar karatê, seja ser corretor de imóveis. Então, quanto mais você se dedicar, quanto mais você se profissionalizar, quanto mais você se especializar, mais chance você tem de ter resultado. Porque aquele profissional, e com certeza você conhece algum profissional, seja médico, ou um advogado, ou um dentista, ou um mecânico, aquele profissional que se comporta profissionalmente, que passa segurança, ele vai ter muito resultado. E você precisa ser também esse tipo de profissional. O profissional faixa preta, o corretor faixa preta. E a gente começa sempre na faixa branca, começa treinando, começa se machucando muitas vezes, sentindo dores no corpo, né? E depois você vai treinando, vai conhecendo mais, vai conhecendo você próprio, você vai se conhecendo e aos poucos você vai evoluindo. Isso não é de um dia para o outro e nem adianta ler livros sobre isso somente. Você tem que ler e praticar. Estudar é muito importante, mas praticar também. Você lê de noite e pratica de dia. É importante isso. E aí eu vou passar aqui para aquele cliente que é o presunçoso. Alguém aí já atendeu um cliente presunçoso, aquele que ele é vaidoso, ele sabe de tudo, ele conhece de tudo, você começa a explicar, ele parece que assistiu o Jornal Nacional à noite e no dia seguinte ele tem que passar todo o conhecimento dele, de mercado imobiliário, de mercado financeiro, coisas que estão acontecendo no mundo, política, e acaba querendo te dominar no atendimento. Muitas vezes até não deixa o corretor se expressar de uma forma correta. É importante ter muito cuidado com esse tipo de cliente, porque
Porque esse cliente, ele, na possibilidade dele comprar, ele vai querer passar toda a informação, todo o conhecimento dele para poder superar aquilo que você sabe. E aí é necessário ter esse cuidado. Você precisa até valorizar as vaidades dele. Se ele disser que é um profissional de uma determinada área, elogie, diga que essa área é importante. Por exemplo, se ele diz um médico, eu sou um médico renomado, não tenho tempo para nada. Poxa, senhor fulano, é muito legal, é bacana, realmente a sua profissão, e realmente é uma profissão de médico, é uma profissão importante. Então, valorize, faça ele se sentir a estrela ali daquele filmezinho que está passando, daquele atendimento que está acontecendo. Faça ele se sentir ao máximo de importante, porque com isso ele vai passar a gostar de você. Eu tenho certeza. Não demonstre temor, não demonstre preocupação, insegurança na frente dele. Seja firme, porém educado. Dessa forma, você sendo dessa forma, sendo firme, sendo educado, sendo polido e passando o teu conhecimento, ele vai entender que ele está falando de igual para igual como profissional. Então, ele vai entender que você, na tua área, na área da corretagem, naquilo que você está fazendo, naquele trabalho que você está se propondo a fazer, de ajudar ele na busca do imóvel dele, você ali é o profissional. Então, ele, aos poucos, ele vai perceber que ele tem que ouvir o que você está dizendo e realmente respeitar, né? Porque você ali tem que se demonstrar a pessoa importante ali. Então, nesses clientes presunçosos, nesses clientes que eles se acham muitas vezes arrogantes, querem muitas vezes sobrepor o corretor, você tem que ter muito cuidado, porque ali está um corretor, está um cliente que tem muita chance de comprar com você. Então, é preciso realmente ter muita cautela e saber ao máximo. Só caiu aqui. Deixa eu colocar aqui o carregador. Pronto. Ok. Para ele ter a segurança com você. Nada de bajular ele, também nada de menosprezar esse cliente. E a gente vai para a próxima aqui. Tem aquele cliente que é o desconfiado. Aquele que é desconfiado. É desconfiado e muitas vezes curioso. Alguém já atendeu um cliente que é muito desconfiado, que você está falando, ele está sempre duvidando do que você está falando, ou insinuando se você está falando a verdade ou não. Coloca aí se você já atendeu um cliente dessa maneira. Tá? Esse cliente ele gosta de debater, ele gosta, muitas vezes você está explicando, você está falando sobre um determinado assunto ali do imóvel, e ele quer discordar de você. Esse cliente, você não pode contrariar ele de uma forma direta. Tá? Então, existem formas de você conversar com esse cliente. Ele, por exemplo, ele pode fazer uma afirmativa lá, olha aí, o Jorge falando, tirei essa desconfiança e vendeu o empreendimento, vendeu o Maggioli. Isso aí, Jorge. Você tem que fazer o cliente confiar em você. E é muito difícil para o corretor, num primeiro atendimento, fazer que o cliente confie nele. Só que a postura do corretor, quando é uma postura de profissional, de conhecedor da arte que ele está ali exercendo, porque eu digo que ser corretor é mais do que uma profissão, claro, é uma profissão, porque você leva o teu sustento para casa, você realiza os teus sonhos através da corretagem imobiliária. Mas é uma arte, porque a arte, o fato de você lidar com pessoas, com seres humanos, cada um de uma forma, cada um de um jeito, cada um com as suas necessidades, com seus anseios, com as suas frustrações, você muitas vezes tem que ser quase que um psicólogo para atender esse cliente. Então eu digo que a venda é uma arte e a corretagem imobiliária é uma arte também, de você entender o que o cliente está buscando e atender ele da melhor forma possível. E não apenas vender um imóvel para ele, mas sim realizar esse sonho dele. Você realiza o sonho. A compra de um imóvel
ela é uma compra que ela é um objeto material, mas aquilo que o cliente adquire é muito mais do que paredes, tijolos, maçanetas, tubulação de água ou fiação. Ele está adquirindo um sonho, onde ele vai criar os filhos dele, onde ele vai desfrutar do convívio com a família dele. Então, esse ponto é muito importante, que você precisa ter esse cuidado. Então, você tem o cliente desconfiado, que ele suspeita de tudo, ele te faz muita pergunta, ele deixa você muitas vezes numa situação que você tem que realmente saber o que você está fazendo ali, o que você está vendendo para ele, seja um imóvel de lançamento ou um imóvel pronto, um imóvel avulso, porque senão você acaba derrubando esse atendimento. Então, você apresenta o imóvel, se você for falar com ele, por exemplo, sobre financiamento imobiliário, você tem que dominar, e nas lives anteriores, que eu tenho deixado gravado até no feed, né, do meu Instagram, eu tenho trazido, né, expertos, especialistas em financiamento imobiliário. Então, se você entra por esse caminho, o cliente tem dúvidas sobre como ele vai financiar, sobre como ele pode ter uma melhor taxa, qual a documentação que ele precisa, você tem que ter essa base de conhecimento. E com essa base de conhecimento, você passar para ele. Então, esse cliente desconfiado, ele precisa enxergar em você essa confiança, de você passar para ele as informações na hora que você expor os seus argumentos, ser seguro e fazer as afirmações que possam ser confirmadas. Alguém já atendeu algum cliente desconfiado? Coloca aí para mim, coloca nos comentários aí, se já atendeu aí, que dá muito trabalho atender um cliente desconfiado, realmente é bem difícil de atender o cliente desconfiado. Para isso você tem que realmente conhecer bastante do empreendimento, bastante do imóvel pronto. E aí a gente vai pro cliente que é o cliente irritado, aquele cliente briguento, que ele está já chateado, ele fica irritado com tudo, se você demora a explicar, ou se ele chega às vezes no empreendimento e não consegue ter acesso naquela hora, ele fica realmente revoltado, ele fica indignado, e aí você tem que ter muita paciência. Você não pode discutir, tem que evitar atrito, tem que evitar até discordar dele. Procure, não digo concordar com ele, mas entender. Porque se você perceber que esse cliente ele está fora da razão dele, mas apesar de tudo ele está irritado, você não tem que concordar com ele, mas você precisa entender. E aí você pode dizer para ele, olha, Sr. Fulano, eu entendo o que o senhor está passando aqui, eu entendo esse problema aqui, mas vamos ver pelo outro lado, vamos ver pelo lado bom e contornar essa objeção, esse detalhe no atendimento. E é muito importante. Tá? E você precisa até, muitas vezes, usar até os próprios argumentos dele para convencer ele. Por exemplo, ele pode dizer para você que o apartamento que você está mostrando para ele, por exemplo, que é pequeno. Ele gosta de um apartamento grande, ele já morou em apartamentos grandes, que aquele apartamento é pequeno. Lógico, se o apartamento é pequeno, né, e ele morou num apartamento grande, o que você precisa dizer para ele é que hoje em dia as pessoas procuram até apartamentos menores, mais confortáveis, mais versáteis, né, e com isso você tenta derrubar aquela objeção dele e seguir adiante com o atendimento. Então, quando esse cliente tem pavio curto, ele discute, você tem que ter muita habilidade, não entrar nessa pilha do cliente de se irritar, nunca discutir com o cliente. Você ali é o expert, então você tem que ser o especialista e procurar dar o melhor atendimento possível. Porque dessa forma você consegue acalmar ele, porque muitas vezes ele pode estar vindo de um atendimento ruim, ele pode já ter tido uma experiência ruim com outro profissional. E é nesse momento exato que você precisa demonstrar para ele que esse atendimento que você está fazendo a ele
é o melhor atendimento que ele vai ter. Você tem que se demonstrar ser ali realmente a pessoa, o profissional indicado para tirar essas objeções, entender o que ele está buscando, entender a irritação dele, contornar e levar ele para um fechamento da venda. Seja paciente, seja tolerante com esse cliente. Você já atendeu algum cliente irritado? Já atendeu algum cliente que te deixou de cabelo em pé? Me fala aí, coloca aí. Nesses atendimentos que você tem feito aí, qual o tipo de cliente que aparece mais para você? É aquele lento? É o desconfiado? É o briguento? Olha o Márcio entrando aí. Fala, Márcio, boa noite, tudo bem? Qual o tipo de cliente, qual o perfil do cliente que você atende, que é o cliente mais complicado? Coloca aí nos comentários para mim. Olha aí o Márcio. Então, esses são apenas alguns... Olha a Jane. Mas é relativo, Jane, é relativo. A questão não é ser o pobre, muitas vezes é o empreendimento. É o empreendimento que muitas vezes não é daquele perfil. E o cliente, quando ele sai em busca de um imóvel, claro, ele quer comprar o melhor imóvel possível dentro das condições dele. Por isso, ele precisa ser atendido com um carinho a mais. Claro que se você está atendendo, se você pega um lead e você tem um imóvel que custa, por exemplo, 500 mil reais, e esse lead, no decorrer do atendimento, você conversando com ele, você percebe que ele está buscando, por exemplo, um imóvel na faixa de 300 mil, ora, ele não tem culpa. O potencial financeiro dele é de 300 mil reais e você tem um imóvel de 500 mil para vender. Então, qual é a solução? Ou você tem algum imóvel nessa faixa de valor que ele pode adquirir, nessa faixa, por exemplo, de 300 mil, ou você não tem, você só tem imóveis de 500 mil. Então, você cordialmente explica a ele que nessa faixa de valor ele pode sim conseguir, porque existem imóveis econômicos, né, até essa faixa de preço, mas que você não trabalha com esses imóveis. Seja cordial e seja verdadeiro. Serena, boa noite, tudo bem? Então, seja verdadeira com esse cliente. Olha, eu não trabalho com essa faixa de imóveis, então eu não tenho esse imóvel para lhe oferecer. E agradece e se despede do cliente. Não tenha receio de se despedir do cliente que não é o potencial para você, que não é o cliente dentro do perfil de trabalho que você tem. Não tenha receio. A coisa mais importante que existe na hora do teu atendimento é o desapego do resultado. Eu observo muitas vezes que o corretor ele fica ansioso, a ansiedade supera o atendimento dele e ele acaba ficando nervoso. Então, por que isso? Porque normalmente, quando o corretor começa a atender, mesmo que inconscientemente, ou talvez não naquele momento, mas no momento anterior, ou num dia anterior, ou nos dias anteriores, ele já fez conta, sabe de quê? Da comissão. Ele já começou a visualizar a comissão que ele vai receber. Não faça isso, eu recomendo que você não faça isso. Não pensa na comissão, pensa no atendimento. Um bom atendimento vai gerar uma venda, e uma boa venda vai te gerar a comissão. Uma coisa de cada vez. Você não pode pensar lá na frente em receber uma comissão se você não pensou, não avaliou, não analisou o atendimento que você vai fazer. Então, primeira coisa, o atendimento, depois a venda e depois a comissão. Então, tenha esse cuidado, porque a ansiedade ela é perceptível, o cliente percebe. Todos nós, como clientes, nós percebemos quando existe uma ansiedade, uma expectativa do corretor vender para a gente. E aí você acaba afastando esse cliente. Então, tenha esse cuidado. Tenha esse cuidado. Olha a Celina falando aqui, ó. Tá vendo? A Celina ela é bem tranquila nesse aspecto. Olha, pois é, ó, a Jane falando, nunca faz conta da comissão. Realmente, não pode fazer. Você tem que ter desapego ao resultado. Atenda normalmente, porque você sempre vai ganhar. Você atende um cliente, você vendendo ou não, você sempre vai ganhar.
Ou você vai levar o atendimento até o final e vai realizar a venda e você vai ganhar a comissão, ou você vai levar esse atendimento até o final e você não vai vender para esse cliente, mas você vai ganhar em aprendizado. Quando você atende um cliente presencialmente, né, e você percebe num determinado momento que esse cliente, que ele não tem potencial de compra ou que por qualquer motivo ele não falou anteriormente para você, e você percebe que ele não vai comprar, aproveite para treinar. Aproveite, já que você gastou o teu tempo, o deslocamento, ou se você está num stand, num plantão de vendas, você já, entre aspas, queimou a sua vez naquele atendimento, treine com ele, pratique com ele, faça um atendimento que você possa fazer de melhor. Por quê? Ou você vai estar treinando com ele e quem sabe se esse mesmo cliente que ele não comprou com você por algum motivo, né, um motivo que às vezes o cliente nem abre essa condição, você fica sem saber o porquê que ele não comprou, mas ele recebe um atendimento tão bom que no primeiro contato que ele tiver com alguém interessado em comprar imóvel do círculo de amizade, adivinha quem ele vai recomendar? Vai ser você. Todos nós temos em torno de 10 pessoas em torno de nós que nós confiamos e conversamos. Depois você conta aí nos dedos que você vai ver. Todos nós temos em torno de 10 pessoas que nós confiamos e conversamos. Um pouco mais de confiança, um pouco menos, um pouco mais de conversa, um pouco menos. Essas 10 pessoas, cada uma delas também tem 10 pessoas em torno delas também. Então isso é exponencial. Você muitas vezes faz um atendimento aqui e você vai ser indicado por um amigo do amigo. E vai ser fruto de um bom atendimento que você teve. Olha, a Jane aqui falando que nunca faz conta. Então, é muito importante. A questão do perfil do cliente, eu citei apenas alguns aqui, não são todos, porque existem vários tipos. Né? Existe aquele calado que você atende e ele só fala aham, e você tenta puxar por ele, mas ele só olha e ele não expõe o que ele está buscando. E esse eu acho que é o cliente mais difícil, o cliente que fica calado é o mais difícil, aquele que não te dá a oportunidade de você entender o que ele está buscando. Ele olha, ele analisa, ele se esquiva das perguntas que você faz, ele diz que está pensando, que começou a ver, que ainda está vendo, que ainda está analisando. Ele, na verdade, não abre o jogo. E aí, quando ele não te fala realmente qual é a dificuldade que ele tem para fazer aquela compra ou qual a objeção que ele tem, você fica sem ter como contornar. Ora, a gente só contorna as objeções quando a gente conhece essas objeções. Fora isso, você não consegue, você não sabendo qual é a objeção daquele cliente, você não tem como contornar. E aproveito aqui até para falar o seguinte, cliente bom é aquele cliente que faz objeção. Aquele cliente, não sei se já aconteceu isso com você, se já aconteceu, coloca aí nos comentários. Aquele cliente que concorda com você, que balança a cabeça assertivamente, que diz que sim, que não cria objeção nenhuma, que acha tudo lindo, tudo maravilhoso, provavelmente esse cliente vai chegar no final do atendimento, ele vai falar a frase que é mais terrível para o corretor. Ele diz assim, então tá bom, fulano, qualquer coisa eu te ligo. Esse qualquer coisa não significa nada. Qualquer coisa eu te ligo, qualquer coisa nos falamos, qualquer coisa eu volto aqui, qualquer coisa eu mantenho contato com você. Isso é simplesmente, olha a Jane falando que o cliente bom é o mais trabalhoso. Muitas vezes nem sempre é o mais trabalhoso. Né? Não no trabalhoso de dar trabalho, de exaurir o corretor, mas sim aquele que você tem que fazer um trabalho mais gradativo, mais meticuloso, mais cirúrgico, né? Mais específico, levando por esse lado, sim, é aquele cliente que você tem a necessidade de fazer aquele atendimento, aquele ajuste fino, sabe? Aquele ajuste fino para você tirar as dúvidas do cliente, o cliente realmente depositar em você a confiança.
Isso é que vai fazer com que você tenha o sucesso. Existem N tipos de clientes, eu já até comentei, muitas vezes não é nem só o perfil, é o tipo do atendimento, o cliente que chega para você, chega o marido, a mulher e dois filhos pequenos que correm, que brigam entre si, que choram, e você querendo fazer o atendimento, e corre dentro de um apartamento decorado, ou corre dentro de um stand de vendas, ou se perde dentro da casa que você está mostrando, se for uma casa já, um imóvel pronto, né, um apartamento, um imóvel avulso, e aí você não consegue, você está falando com a esposa, e a mãe está brigando com as crianças, e esse atendimento, quando ele é dividido, ele é muito difícil. E o que você precisa fazer? Você precisa trazer de novo, e não tenha receio de chamar, seu fulano, só para eu complementar aqui a informação, não tenha receio de chamar educadamente esse cliente para perto de você. Se você estiver conversando com a esposa e perceber que o marido é importante, ele saber aquela informação, não se acanhe de chamar. Olha, eu estou explicando aqui para você fazer um atendimento junto. E aí eu me lembrei agora também de um detalhe que é muito... o Jorge falando, o que aconteceu com você? O atendimento dividido, né? Deve ter sido isso, né, Jorge? Depois coloca aí. Os filhos pulando na cama do decorado, olha só. Na corretagem, você vai vivendo, vai tendo experiência na corretagem, e você vai tendo história para contar. Olha, se eu fosse contar as histórias que eu já vi, que eu já participei, histórias hilárias, de ver assim, dizer assim, eu não acredito que esteja acontecendo isso, mas acontece. E você tem que ser lorde, né? E você tem que passar por cima de tudo, como se nada estivesse acontecendo, né? As crianças pulando na cama e você ali tranquilamente atendendo o cliente, como se nada estivesse acontecendo. Mas o que eu queria falar era o seguinte, quando você fizer um atendimento, por exemplo, com um colega, e aí isso é uma dica importante, hein, pessoal? Por exemplo, você vai com seu gerente, ou você vai com outro colega corretor, vamos dizer que sejam dois corretores, que seja gerente corretor, ou dois corretores, ou dois gerentes, ou gerente diretor, enfim, mas que seja um atendimento que está sendo dado por dois profissionais. Isso acontece muito. Cuidado para não dividir atendimento. Cuidado para não dividir... O que é o dividir atendimento? Você está conversando, por exemplo, com o casal. E, de repente, aquele teu colega, que pode ser o gerente, ou o diretor, ou até um outro colega corretor mesmo, ele começa a conversar, por exemplo, com o marido. E aí ficam as conversas paralelas. É terrível, porque além de serem as 4 pessoas falando ao mesmo tempo ali, praticamente conversando, não é um entrosamento. Então, eu tenho observado que todas as vezes que isso acontece, o cliente dispersa, porque ele não sabe se presta atenção naquilo que você está falando ou naquilo que aquele seu colega está falando. Então, é importante, na hora de um atendimento, você fazer um atendimento e ter essa sintonia de quem for falar, o outro fica calado. E na hora que o outro falar, o outro colega fica calado. Não divida atendimento. A divisão de atendimento desfoca o cliente, mostra amadorismo e atrapalha e muito na decisão do cliente. Por quê? Ele tem informações vindas de dois lados ao mesmo tempo. Então, muitas vezes o marido está conversando com você e a esposa está conversando, por exemplo, com outra corretora ou com outro corretor. O marido fica tentando entender o que está sendo falado naquela conversa em paralelo ali. E muitas vezes a esposa também. Então procure sempre concentrar o atendimento naquele momento em uma pessoa só. Não importa se é você que vai falar ou se é o colega que vai falar, o outro corretor, o gerente, enfim. Procure sempre um só falar no atendimento. Isso que ajuda. Olha, a Celina falando aqui que tem que ter um pouco de psicologia. Não tem que ter um pouco, não, tem que ter muita psicologia. Tem que ter muita psicologia. Cada atendimento é um atendimento diferente. Você, corretor, que está aí caminhando para a sua faixa preta, você pode perceber nos teus atendimentos, cada atendimento é um atendimento diferente. Você tem um determinado imóvel, vamos colocar aqui
um imóvel usado, por exemplo, um imóvel já de terceiros. Você vai levar 5 visitas lá, pode contar, o imóvel mesmo, mas são 5 atendimentos diferentes. Por quê? São 5 necessidades diferentes, são 5 pessoas diferentes, são 5 famílias diferentes, e você tem que superar todos esses atendimentos e passar por eles da melhor forma possível. Então, muitas vezes, você percebe que é um imóvel que o pai está comprando para um filho. Você tem que ter um modo de atender específico. Muitas vezes você vê que é um casal jovem que vai casar, é um outro atendimento. Isso tudo você tem que ter a psicologia. O corretor, ele precisa estudar sempre. Leiam, leiam e leiam. Todo profissional bem-sucedido, ele estuda. Eu ouvi outro dia a frase que diz o seguinte: se você quer ganhar como médico, estude como um médico. Então, aquela história do corretor antigo, ultrapassado, e quando eu falo antigo, eu não estou falando de tempo de corretagem, não. Tá? Porque tem muito corretor com 1 ano de corretagem que já ficou antigo, já foi ultrapassado. A atualização independe do tempo de profissão que você tem ou da idade que você tem. Você pode se atualizar porque a informação está aí. E hoje, mais do que nunca, mais do que no passado, você consegue vários tipos de informações. É claro que você tem que atualizar os teus filtros para ver o que é bom para você e o que é ruim. Mas existe muita informação. Então, procure ler sobre negociação, sobre comportamento. Estude, tire pelo menos 1 hora do dia para assistir um vídeo no YouTube que fale sobre negociação. Eu tenho certeza que os teus filtros, eles vão te dizer o que é legal, o que não é. Procure ler. Quando você estiver num shopping, dê uma passadinha numa livraria, vá naquela parte lá de relacionamento, eu posso depois, a partir da próxima live, eu sempre vou selecionar um livro para recomendar aqui, para você comprar e ler. Então, o corretor, ele precisa sim estudar, ele precisa estudar bastante. Agora, não precisa sentar numa cadeira de uma escola para poder aprender. É claro que existem vários cursos, já existe a gestão imobiliária, enfim. Mas se você estudar, tirar 1 hora por dia, seja na parte da manhã, ou seja na parte da noite, ou durante o dia, muitas vezes no plantão de vendas, ou até na empresa que você trabalha, reserva ali pelo menos 1 horazinha, começa devagar, começa com 5 minutos ou 10 minutos lendo, e vai aumentando aos pouquinhos. Olha, a Jane falando aí, falando que estuda muito, que é a profissão que ela escolheu. Isso aí, Jane, é preciso sim, o corretor tem que se atualizar. Eu falei aqui já numa das lives passadas que os celulares precisam de atualização para continuar funcionando bem e trazendo os benefícios para o usuário, para o proprietário. Então, um computador ele também precisa de atualização, senão a gente ainda estaria lá vivendo na época do Windows 3.1, que depois virou 95, virou 98, XP, hoje, se eu não me engano, é o Windows 10, e por aí vai. Daqui a pouco vem outro Windows, e quem tem um computador e que usa diariamente, quem já não passou pelo sufoco de, na hora de desligar o computador para ir embora do trabalho, o computador diz assim, não desligue, atualizando. Coloca aí quem já passou esse sufoco. Na hora de ir embora, você já preparou tudo para sair, seja do estande, do teu plantão de vendas, ou para sair de casa, para ir direto para o plantão, e quando você desliga o computador, ele diz, não desligue, estamos atualizando o Windows. Então, até o Windows ele tem que ser atualizado. E por que o profissional não precisa... Olha só, gente, tá vendo? Isso acontece com todo mundo. E é sempre quando você está com pressa. Quando você está com pressa de sair, você desliga o computador, aí ele parece que percebe, e aí fica lá, não desligue, atualizando. Então, o profissional precisa se atualizar. Quanto mais você conhecer da arte de ser... quanto mais você se especializa, quanto mais você aprende, quem tem o maior benefício é você. Você que vai colher os frutos desse teu atendimento, entendeu? Desse teu conhecimento. Então, é importante sim o corretor
se aperfeiçoar e se aprimorar todos os dias. Mas aí, voltando a falar sobre os tipos de atendimento, sobre os perfis, existe um livro que é um livro muito utilizado até em teatro, que é O Corpo Fala. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. É um livro que mostra sobre o comportamento que você tem no corpo. Conforme você se porta, você consegue perceber a pessoa, o que ela está sentindo, o tipo de momento que aquela pessoa está vivendo. Por exemplo, quando você conversa com alguém, que a pessoa cruza os braços, ela está meio que se fechando para o que você está falando. Quando a pessoa cruza as pernas e fica balançando a perna ou fica com algum tique, é sinal que ela está ansiosa, ela está nervosa. Então esse livro também é bem legal. O Corpo Fala. Tá? Mas eu vou para a semana separar sempre um livro para poder, um livro que eu já tenha lido, um livro que eu esteja lendo, para poder falar um pouquinho aqui para vocês e dar a dica, porque é importante sim, a gente está sempre lendo, sempre se atualizando, não adianta ficar só querendo colher os louros do sucesso sem a dedicação, né? Ah, legal. Você precisa realmente, diz que correr uma maratona não é difícil. O difícil é você treinar para correr a maratona. E aí, eu já há muitos anos que eu comecei no karatê e participei de muitos campeonatos quando era mais jovem. E uma coisa que eu sempre tive essa certeza: participar dos campeonatos não era difícil. Podia ganhar ou não, mas o mais difícil era treinar todos os dias, 4, 5 horas por dia para competir nos campeonatos. Isso sim é que tomava o meu tempo e fazia com que eu me cansasse. Mas tudo aquilo que a gente faz com prazer, por mais sacrifício que seja, a gente tem a vontade de aprender e tem a vontade de crescer. Então, por mais cansativo que seja, aprender mais sobre relação humana, sobre atendimento, sobre negociação, quando você faz por prazer, quando você tem amor à arte da corretagem, você acaba desenvolvendo e superando qualquer cansaço, qualquer dificuldade que você tenha. Você vê, as pessoas, há uns anos atrás, elas não utilizavam o WhatsApp. Hoje você vê de 7 anos até 70 anos, de 8 anos de idade até 80 anos de idade usando o WhatsApp. Por quê? Porque é uma ferramenta que as pessoas utilizam, seja para diversão, obviamente quem não utiliza para trabalho, e hoje em dia é muito utilizado profissionalmente, por vários profissionais. E antigamente as pessoas que não tinham tanta habilidade com a parte de informática se recusavam, diziam que não conseguiam. E hoje elas utilizam. Por que isso? Porque é uma necessidade, porque o fato de estar ali aprendendo dá prazer a ela, faz ela se tornar uma pessoa mais realizada, né? Mas é isso. Pessoal, olha, eu vou encerrar aqui essa live de hoje. Para a semana a gente vai ter um convidado, tá? Eu vou deixar a live gravada lá no meu feed, lá do Instagram. Eu já estou pensando, já bolando aqui para a gente ter um pouquinho mais até de possibilidade de utilizar um pouquinho mais de tecnologia, uma apresentação, alguma coisa assim, que possa facilitar até em passar conhecimento, não só ficar falando aqui somente a minha imagem, mas eu já estou vendo já uma outra modalidade, que vai ser também online, vai ser pelo celular, ou pelo computador, é só você clicar, acessar e fazer com que... Legal, Celina. E fazer com que a gente possa ir crescendo, aumentando o nosso conhecimento, aumentar a nossa capacidade de corretagem, de ser corretor de imóveis, né? Então, para a semana que vem, eu já tenho um convidado, já convidei ele, já conversei, vai surpresa, no correr da semana eu vou estar passando para vocês. Eu agradeço aqui
a todos a presença, quinta-feira que vem, às 21 horas, novamente aqui. Tá? Uma boa noite para vocês. Quinta-feira, encerrando a semana, mas ao mesmo tempo começando uma nova semana para o corretor. Eu tenho certeza que essa semana você vai ter muito sucesso. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta.